Olá, eu sou o José Cruz e hoje venho falar-te de um tema muito importante, luz. Mais concretamente, luz utilizando o flash, ou seja, iluminação com flash. Nas formações, as pessoas que assistem às minhas formações, a maior parte delas, ou grande parte delas, têm grandes desafios com a utilização do flash e muitas me dizem que não gostam das imagens quando são iluminadas com flash. E aquilo que acabo por me aperceber é que têm essa ideia porque não sabem como é que há de utilizar corretamente o flash. E aquilo que quero partilhar contigo hoje são os 3 fatores que irão permitir que tu passes a ter uma imagem com uma suavidade muito maior utilizando o teu flash. Então, os 3 fatores são o tamanho da luz, a distância a que a luz está do sujeito que tu estás a fotografar e o ângulo. Mas, antes de te explicar cada um destes fatores, deixa-me explicar-te o que é esta situação de tu teres uma imagem com contraste ou uma imagem com suavidade. Entenda-se por contraste aquela imagem onde tu defines, onde existe uma linha bem definida de onde está o lado mais iluminado e onde está o lado mais escuro. É claro, percebes claramente que existe ali uma linha que define e que separa os dois lados. E aquilo que pretendemos fazer em estar a aumentar a suavidade é aumentar esse degradê entre o lado claro e o lado escuro. Ou seja, que não comece aqui logo o escuro e aqui o claro, mas que isto seja em degradê. Eu começo a vir do claro e cada vez vai ficando mais escuro até ficar um lado mesmo mais escuro. Portanto, o que queremos dizer em suavizar a imagem é aumentar este degradê entre o claro e o escuro. Boa? Então, o primeiro fator que eu te falei tem a ver com o tamanho da luz. E para te explicar melhor isto, eu trago uma imagem que é o flash e o chuveiro. Então, imagina um chuveiro onde nós vamos selecionar onde vamos regular só para termos um esguicho no meio do chuveiro. Então, ao termos só esse esguicho no meio do chuveiro, toda a água é canalizada só para aquele centro e aí temos uma maior dureza, temos um jato de água muito mais forte. Quando nós rodamos no chuveiro e aumentamos o chuveiro e fazemos com que a água se distribua por todos aqueles esguichos, vamos aumentar a suavidade do chuveiro. Vamos ter um chuveiro mais suave. É exatamente igual, a mesma coisa com o flash. Se tu utilizas o teu flash diretamente para a pessoa, tu tens uma luz mais pequena, logo vais ter, como um chuveiro, um esguicho de água, um jato de água mais pequeno, logo vai ser mais duro. E aquilo que é importante garantir é que tu vais aumentar esta luz, por forma a que vais aumentar também a suavidade dessa imagem. Então, o tamanho aqui da luz é importante para garantir que tu consegues ter uma imagem mais dura, mais contrastada ou mais suave. Se tu utilizares, por exemplo, o flash sem qualquer modificador, se não alterarmos o tamanho da luz de flash, se eu faço um disparo com um flash diretamente para a pessoa, eu vou ter uma imagem muito dura, muito contrastada. E isso não está errado, porque pode ser esse o meu objetivo. Eu posso querer ter uma imagem contrastada. Aqui o desafio é como é que eu faço para não ter essa imagem contrastada. E para isso eu tenho que recorrer aos modificadores, que podem ser softboxes, que podem ser sombrinhas, pode ser uma luz enviada para uma parede ou para um refletor, então eu vou aumentar o tamanho da luz. Repara que eu aqui deixei de ter o meu flash com apenas 5 ou 6 centímetros e modifico o tamanho desse flash para, por exemplo, neste caso, para 1 metro de diâmetro. Existem softboxes mais pequenas e maiores também. Então, mas eu consigo obter mais suavidade utilizando esta softbox do que utilizando o flash diretamente para a pessoa. Então, este é o primeiro fator, o tamanho da luz. O segundo tem a ver com a distância a que eu fotografo. Quanto mais próximo eu estiver a fotografar com a minha softbox, maior é a suavidade. Quanto mais próximo eu tiver esta luz da pessoa que eu estou a fotografar, maior é a suavidade. Quanto mais eu afasto esta luz, maior é o contraste. Então, à medida que eu vou afastando, este degradê de luz que estava até aqui começa a ficar mais reduzido. Já começa a ter aqui mais escuro daqui para trás. Okay? À medida que eu aproximo, eu começo a enviar este degradê mais lá para trás. Então aqui
entra o fator da distância. E outro fator muito importante prende-se com a direção da luz ou a posição onde está esta luz. À medida que eu vou afastando o meu flash da câmara fotográfica, eu estou a aumentar o contraste. Quanto mais eu aproximar a luz na direção do ângulo onde eu estou a fotografar, menor é o contraste. Okay? Então, de repente, eu estou a utilizar um determinado ângulo que me vai permitir, que me vai dar mais contraste às minhas imagens. Eu identifico-me bastante com um ângulo de 45 graus. Trabalho com praticamente as minhas imagens, estão todas elas entre o 45 e o 90 graus. Okay? Então, isto tem a ver com o ângulo que tu utilizas para fotografar. Okay? Onde tu colocas a luz num determinado ângulo em relação à tua câmera. Se eu trouxer a minha luz para aqui, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Se eu começar a aproximar a luz mais próximo da minha câmera, eu tenho 45 graus. Ou então, se eu colocar mesmo por cima da minha câmera, eu tenho 0 graus. Então, menos contraste. Então, estes são os 3 fatores que eu gostaria de partilhar contigo, e o desafio que te deixo neste momento é que vais fazer algumas imagens. Pega no teu flash, coloca-o em cima de um tripé e faz 3 disparos com o flash diretamente para a pessoa que estejas a fotografar, ou para um objeto, ou para um boneco, não sei, escolhe o tema que tu quiseres fotografar. Colocas o flash por cima da câmera e tens uma imagem de 0 graus com o flash direto, depois colocas o flash a 45 graus com o flash direto e depois colocas a 90 graus. E de seguida vais colocar modificadores nesse mesmo flash, ou uma sombrinha, um guarda-chuva ou uma softbox. E vais ver o resultado que irá aparecer é totalmente diferente. Se não tens neste momento nenhum modificador para utilizar, vira o flash para uma parede ou então vira um flash para um refletor e faz com que a luz seja refletida para a luz não ser direta. Vais ver logo que a tua imagem fica muito mais suave. Era isto que eu queria partilhar contigo, espero que tenha sido útil e qualquer dúvida não hesites em nos contactar. Um forte abraço.